Sabe por que eu estou falando sobre a morte? É porque eu tenho visto e tem muita coisa escrita sobre vários assuntos bíblicos. Mas quando você procura algo escrito especificamente sobre a morte bíblica, a gente não consegue ter essa informação em mãos. É uma informação que está perdida no meio das outras informações. Então sempre as pessoas elas sempre vão associar a questão da morte com a questão da salvação. E aí quando a gente fazemos isso, a gente consegue trazer assim uma bagunça na cabeça das pessoas. Uma bagunça na cabeça daquelas pessoas que estão tentando entender um pouco o processo. Então a minha intenção é falar sobre a morte, o processo da morte. E depois a gente vamos falar sobre o processo da vida, e aí que a gente consegue entrar no quesito salvação e entendermos o real motivo por que nós precisamos da salvação. Tá bom, gente? Então, é o versículo 10 do capítulo 4 do livro de Gênesis. Eu sei que muita gente que leu, talvez aí tem gente que nunca leu esse capítulo, mas eu quero fazer menção que diz assim: então disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Irmãos, é um versículo complicado para interpretação e para o nosso entendimento. E é por isso que eu separei ele hoje. Ontem eu falei sobre a morte no processo natural, que quando Salomão vai falar sobre a morte no processo natural, que a expectativa é que se espera é que a pessoa morre velha, farta de dias, com as suas cãs brancas ou com seus cabelos brancos. E eu então usei a poesia ontem de Eclesiastes capítulo 12 para falar sobre a morte na velhice. E deixei esse texto hoje para nós falarmos sobre a interrupção da vida de forma forçada. Não a morte que Deus programou, mas uma morte que o homem força para ela acontecer. A Bíblia nos diz, no capítulo 2, capítulo 3 do livro de Gênesis, sobre como que a morte entrou na humanidade. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Adão e Eva, e eu acredito que vocês conhecem isso aí, para que eles não tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque de certa forma, assim que eles tocassem nesta árvore, eles morreriam. Pois bem, o texto diz que uma serpente aparece, depois, futuro eu falo para vocês quem é essa serpente, e te dou mais detalhes sobre ela, mas até então vamos entender que foi o Satanás. Ele incentiva a Eva a tocar no fruto proibido, e diz para Eva, olha, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, após eles tocar no fruto, Eva percebe que ela não desaparece. Ela não morreu. Mas uma coisa aconteceu. Ela consegue olhar para o seu corpo e agora ela vê aquilo que ela não via. Ela tem vergonha, ela tem medo, coisas que não acontecia com ela. E aí vai ter uma voz que clama no jardim, perguntando, onde tu estás, Adão? É uma expressão que nós olhamos assim, lendo no português, damos para entender que houve uma separação entre Deus e o homem. E essa morte que aconteceu ali foi uma morte de separação espiritual. Adão não morreu de forma física, mas morreu de forma espiritual. E a consequência desta morte foi o distanciamento do jardim onde Deus colocou. Adão foi expulso daquele ambiente e Deus agora mantinha contato com Adão, não de forma visível como tinha antes, mas de forma por palavras ou por meio de comunicação de anjos. Posteriormente a isso aí, o texto diz que Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim sendo o mais velho e Abel sendo o mais novo. E Caim já começou a ter um sentimento averso a Abel. E Deus chega diante de Caim
no capítulo 4, versículo 7, diz assim, olha, eu sei que o pecado está à porta, o desejo de matar o seu irmão está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Você precisa dominar esse desejo. Se procederes bem, haverá salvação para ti. Se não, a condenação. A Bíblia diz que Caim, ele convida Abel para o campo. Chegando no campo, ele mata Abel. Ele vai interromper um fluxo de vida ativa. Então ele vai matar o seu irmão, que é o seu semelhante Abel. Matando Abel, e eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, por que a morte jovem não é uma morte importante para Deus? Presta atenção nisso aqui, porque é uma coisa que nós precisamos trabalhar muito. Por que Deus não deseja a morte jovem, a morte da pessoa de acidente? Ô pastor, mas a pessoa que sofreu de acidente não é uma morte desejada por Deus? Não, não é uma morte desejada por Deus. A pessoa que foi assassinada é uma morte desejada por Deus? Não, não é uma morte desejada por Deus. A pessoa que se suicida é uma morte desejada por Deus? Não, não é uma morte desejada por Deus. E aí gera aquele complexo muito grande. Ah, a pessoa que suicidou, ela é salva. A pessoa que suicidou, ela terá salvação. Isso é um assunto para o próximo momento. Mas eu quero dizer para você que a morte desejada por Deus, posteriormente, a entrada do pecado no mundo, é a morte na velhice. É a morte onde o corpo físico não consegue mais resistir e ficar de pé. E aí ele começa a se destruir. Como eu falei com vocês ontem, onde o homem começa a perder as suas forças, onde a sua visão começa a se desgastar, onde a sua mente começa a ficar débil e ele vai se definhando. Essa é a morte que Deus deseja para o ser humano. No ato de Caim e Abel, o texto diz que Caim mata Abel. E quando ele mata Abel, presta atenção, ele de alguma forma deixa Abel no campo e entre Abel e Deus há uma interrupção. Houve novamente uma desconexão. A morte trouxe uma desconexão entre o ser humano e Deus. Não é que Deus não sabia onde Caim estava. Deus sabia onde Abel estava. Só que Deus vem diante de Abel, e aí o texto não diz para nós como que Deus vem, se Caim escuta uma voz, se Caim é interrompido pelo anjo, mas o texto diz que Deus vem a ter Caim e vai perguntar, onde está o teu irmão? E Caim diz, eu não sei onde está meu irmão. E Deus vai dizer para ele, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E é nesse ponto, meus amados, que eu quero tentar, juntamente com vocês, compreender o que seria isso. A voz do sangue do teu irmão. Como que a voz está clamando? Como que um sangue clama? Eu quero que vocês percebam que no Antigo Testamento existem várias formas para falar sobre a vida. Alguns textos específicos dizem que a vida está no sangue. Então, o derramamento de sangue era o derramamento da vida. Então, por isso que no Levítico há uma proibição para quem come sangue. Ok? Eu acredito que você está pegando até aqui. Outros textos dizem que a vida da pessoa no Antigo Testamento é a alma. Então, a pessoa é uma alma, então a vida está ali. Tirando-se a alma, morreu e acabou. Mas o que seria então o sangue do seu irmão, ou a voz do sangue do seu irmão, clama a mim desde a terra? Por que o sangue está clamando? Por que o sangue que foi derramado está clamando a Deus desde a terra? E aí eu quero que você compreenda nesse momento, é que para Deus, um ser humano vivo, Deus não está olhando, e aí eu quero usar essa expressão aqui, Deus não vê a humanidade, ou nos vê, como nós vemos hoje, porque nós vemos o presente.
Nós não conseguimos ver o passado, que já foi, nós não conseguimos ver o futuro, que vai vir, mas nós conseguimos ver o presente que hoje. Hoje eu estou bem, hoje eu sou isso, isso, aquilo. Deus vê tudo de forma igual. Deixa eu fazer uma alusão para você aqui. Aqui está, vamos usar os 3 dedos, aqui está o presente, aqui está o passado, aqui está o futuro. E aqui, essa mão minha em cima, está Deus. O que Deus está vendo, Ele está vendo tudo em conjunto, de igual modo, de igual forma. Deus está vendo tudo da mesma forma. Então Deus vê o passado, o presente e o futuro de forma igual. Então o que Deus está vendo, e Ele está falando, a voz do seu irmão clama a mim desde a terra, a voz do sangue. Deus está dizendo assim, olha, a geração de Abel, que poderia ter nascido, estar me clamando. Ela foi interrompida. Alguns comentaristas vai dizer que esta voz que clama desde a mim da terra foi que Abel teve filhos e que os filhos de Abel, que ainda era criança, estava orando a Deus, pedindo a Deus para fazer justiça contra Caim, que tinha matado o seu irmão. Eu não adoto essa interpretação, porque o texto bíblico não nos dá nenhum vislumbre que Abel tinha filhos, que Abel tinha uma descendência. Mas, pelo que a gente aprende sobre a comunicação do Antigo Oriente Médio, é que a expressão, a voz do sangue que clama desde a terra, é que Caim interrompeu uma geração que poderia nascer quando ele mata Abel. Então é por isso que Deus não está de acordo com a morte jovem. Porque a morte jovem interrompe uma geração que poderia ter nascido, uma geração que sairia dos lombos daquela pessoa. Presta atenção. A Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis, quando Deus cria a lei do levirato. E o que é a lei do levirato? A lei do levirato era da seguinte forma: se um menino casa com a moça e esse rapaz não consegue dar filhos para esta moça e ele vem a morrer, o seu irmão mais novo deve assumir essa mulher e ter filho com ela, para que aquele filho que nascer perpetue o nome e a geração do irmão que morreu. Era uma lei que existia no antigo Israel, hoje não existe mais isso, mas existia para que era isso? Para que a geração do seu irmão prossiga e para que o nome do seu irmão prossiga. Então você vai perceber de forma meio junta, é que cada pessoa ela é única e ela gera uma geração. Então se interrompe a morte de uma criança, aos filhos daquela criança que poderia nascer no futuro, foi interrompida. Então a geração foi morta. Então a pessoa não morreria sozinha. Ela morreria e levaria para o túmulo uma geração. Por exemplo, se um jovem de 18 anos, ele de forma imprudente, ele morre, ele sofre um acidente ou é assassinado, quantos filhos ele poderia dar para a sociedade? E esses filhos dele poderiam ser um ótimo médico, poderia ser alguém que descobriria a cura do câncer, alguém que descobriria a cura da AIDS. Então, essa geração que traria benefício para a terra foi interrompida. Se vocês perceberem o texto de Gênesis, Deus proporcionou que Adão e Eva tivessem outro filho para substituir Caim. E esse filho chamou-se Sete. E foi de Sete que veio a geração que temia a Deus, porque a geração de Caim foi uma geração amaldiçoada. Não somente isso, a interrupção da vida antes do tempo traz maldição para a terra. No texto bíblico, Deus diz para Caim: maldita é a terra, Caim, porque ela agora está revoltada com o que você fez. Ela não vai te obedecer. A terra não vai produzir. Você pode plantar, Caim. Você pode tentar de todas as formas, mas a terra não vai dar o seu sustento, porque ela recebeu nela sangue inocente.
ela recebeu nela sangue que não deveria ter sido derramado antes do tempo. Porque a morte para Deus nunca foi uma morte da interrupção forçada da vida, mas tem que ser uma morte natural. E é isso que eu quero dizer para vocês. É que as pessoas, às vezes, elas querem interromper o processo da vida, forçando a morte. E isso traz complicações. Então, ontem eu falei sobre a morte natural, hoje eu estou falando sobre a interrupção da morte. Para que nós possamos entrar nos outros processos, para chegarmos por que é tão importante nós entendermos um pouco sobre a morte e entendemos posteriormente para onde nós vamos quando nós morremos. Então a Bíblia diz então que Caim, ele interrompeu um processo de vida no jovem. Então nunca foi da vontade de Deus que pessoas morressem jovens. Quando eu ou alguém tenta um suicídio, que é interromper a própria vida pela sua própria força, essa pessoa ela está desagradando as ordenanças de Deus, desagradando o que a Bíblia diz sobre o conceito de vida. Você está desprezando o presente mais precioso que o ser humano pode ter, que é a vida dada por Deus. Então é por isso que o suicídio ele não é aceito ou bem visto, porque você está pegando aquilo que Deus te deu e falando assim, eu não quero, não funciona para mim. E despreza a dádiva divina, despreza a bênção divina que é a vida. Então o suicídio é a interrupção antes do tempo, porque a pessoa não sabe o que ela pode fazer no futuro, o que ela pode gerar no futuro, e o que Deus programou para que ela pudesse gerar no futuro. E aí, irmãos, entra um complexo muito grande. Por que entra um complexo? Porque Deus não determinou, Deus não estabeleceu, Deus não premeditou que uma pessoa se suicidaria. Não aconteceu isso. A pessoa interrompe o futuro no presente. Voltando de novo, uma pessoa que suicida, ela interrompe o futuro no presente. Porque no futuro, ela poderia ser alguém que beneficiaria o próximo, ou até mesmo a sociedade, ou até mesmo a obra divina de Deus na terra. Mas ela decide interromper esse processo por ela só. E aí também é algo que é contrário à vontade de Deus. Então é por isso que assassinato é uma forma de pecado, homicídio é pecado, suicídio é pecado. Pelo quê? Porque todo esse processo você está trazendo morte de forma indevida. Então vocês aí que estão me vendo, aprendam uma coisa. Quando se diz que você é a favor do aborto, você está sendo a favor de algo que está matando não só o feto, mas uma geração que poderia vir através de um feto. E talvez nesta geração que viria, poderia vir alguém tão especial que poderia ser um cientista que descobriria a cura de um câncer ou a cura da AIDS. E a geração na atualidade, ela está fazendo como Caim, matando, interrompendo o processo de vida pela ganância, pelo individualismo e pela soberba. Deus, presta atenção, irou contra Caim por esse processo, imagina como Deus está vendo a sociedade atual, onde as pessoas não pensam mais no processo da vida, mas elas querem se transformar em deuses, destruindo aquilo que Deus criou. Quando uma pessoa assassina o próximo, ela tomou a posição divina, ela tomou o lugar de Deus para cometer o assassinato. Quando a pessoa comete um homicídio, ela tomou a posição divina para cometer tal ato. Quando a pessoa suicida, ela tomou a posição divina. Ela diz, eu sou o meu próprio Deus. E por eu ser o meu próprio Deus, eu vou me autodestruir. Então, é por isso que a interrupção da vida
é pecado e Deus não está de acordo a morte antes do tempo. Ô pastor, mas o senhor falou aí, e quando a criança nasce, pastor, e ela nasce cheia de enfermidades e logo posteriormente ela morre, tá contra a vontade de Deus? Irmãos, se a criança nasceu enferma, um processo natural, a criança nasceu num processo natural, ninguém forçou a nada e ela morre, essa criança está salva em Cristo. E essa criança foi a vontade de Deus que isso acontecesse. Eu estou dizendo quando pessoas interrompem a vida de forma imprudente, de forma egoísta e de forma soberba. Isso está errado diante de Deus. A morte, ela não foi designada para nós tomarmos autoridade sobre ela e executar ela sobre o nosso semelhante. A morte é um processo de Deus e somente Deus pode decidir o dia e a hora e não nós. Então espero que você tenha entendido sobre esse assunto aqui